Bom dia, Thiago Berrais, bom dia a todos. Nós estivemos aqui semana passada para mostrar os danos que a pichação trouxe à fachada deste que é um dos pontos mais importantes no aspecto turístico e histórico de São Paulo. Voltamos aqui para mostrar que a restauração da fachada não vai se restringir apenas à pintura, mas nós temos aqui uma equipe de uma empresa que até, segundo o diretor do pátio do colégio, é uma das partes que está oferecendo doações em materiais de trabalho, que está descascando com jatos de água muito fortes grande parte de toda a estrutura da igreja do pátio do colégio. Ou seja, toda a pintura será retirada, não vamos ter uma demão de tinta meramente sendo colocada, mas sim a retirada de toda a pintura. Ela está sendo descascada não só com o jato de água, mas eu vou até pedir para quem nos acompanha por imagem, do nosso cinegrafista João mostrar, que na parte de baixo também, com espátula, na parte onde não necessariamente é necessário jato d'água, mas também com espátula está sendo retirada a tinta branca e, por consequência, a tinta vermelha da pichação. Esse é o panorama, então, de muita movimentação aqui no pátio do colégio nesta manhã. E eu tenho aqui ao meu lado o padre Carlos Alberto Contieri, que é o diretor do pátio do colégio, nos atende gentilmente. Padre, então, a gente vê, é visível que não vai ser só uma demão de tinta que estão passando aqui. O pátio do colégio, o senhor viu que era melhor que fosse feito, então, uma reforma completa. Dá para dizer que é uma restauração, né, padre? Bom dia. É verdade. O que nós queremos é devolver a fachada do pátio do colégio a sua beleza, não é? Para a população de São Paulo. De fato, diante da pichação que foi feita, não era possível simplesmente passar uma tinta branca por sobre a tinta vermelha da pichação. Era necessário uma ação muito mais criteriosa, não é verdade? Que desse homogeneidade a fachada do pátio do colégio. Então será preciso, não é, como você mesmo disse, remover aquelas camadas que vão se soltando e que vão ajudando também a tirar o vermelho da pichação, e nas partes em que estiver mais firme será preciso lixar toda a parede, os 560 metros quadrados da fachada do pátio do colégio, para devolver a ela a cor que ela tinha antes mesmo dessa pichação. E as esquadrias da janela e os azulejos também que foram pichados, será preciso um tratamento para esses lugares especial, para que a gente não prejudique ainda mais, não é, do que a ação do tempo e a pichação, essas esquadrias de madeira. Agora, padre, esse trabalho aqui está sendo realizado por voluntários, até essa empresa, isso é uma doação aqui ao pátio do colégio, as pessoas que estão disponibilizando o tempo delas, como é que isso está sendo feito? Exatamente, Tiago, isso é uma doação feita ao pátio do colégio. Todo esse trabalho de recuperação da fachada do pátio do colégio está sendo por voluntários. Já na terça-feira, não é? Quando a pichação do pátio do colégio saiu nas mídias, não é? Um número muito grande de pessoas nos telefonaram e também vieram pessoalmente aqui ao pátio do colégio oferecendo o seu trabalho. E nós decidimos então naquela ocasião, pois nós fizemos uma reunião na parte da tarde, naquela ocasião nós decidimos que o trabalho de recuperação da fachada seria feito em mutirão. E para a gente fechar rapidamente, padre, qual é a expectativa que se tem para que nós tenhamos a fachada completamente restaurada? Num primeiro momento, a nossa previsão é que até em 10 dias a gente consiga fazer essa recuperação. Eu digo até 10 dias, porque pode ser muito difícil que nós consigamos fazer em menos tempo, mas também não nos estranharia que isso nos levasse alguns dias a mais do que esses 10 dias inicialmente previstos. Nossos agradecimentos, portanto, ao padre Carlos Alberto Contieri, diretor do pátio do colégio, falando aos ouvintes, e a reportagem da Rádio Jovem Pan. Do centro de São Paulo, nós voltamos aos estúdios. Nós estávamos até falando aqui, quem pichou podia estar ajudando a limpar isso aí, claro, né, professor? Claro, agora é triste tudo isso que ocorreu, agora é louvável essa doação, né, feita e todo esse trabalho de restauração. Afinal, naquele local,
que nasceu o que hoje é a cidade de São Paulo. Só lembrando, para evitar anacronismo histórico, que não é nem esse edifício, na verdade, tem a ver com o quarto centenário de São Paulo, né, em 1954, não é evidentemente um edifício do século XVI e nem haveria condições de construir um edifício naquele momento em São Paulo, no século XVI, com esses materiais, porque não havia absolutamente nada, e São Paulo era um núcleo populacional muito pobre e tal. Na verdade, o que tem é só uma construção de uma pequena edificação onde os jesuítas iniciam seu trabalho de evangelização dos indígenas. Mas acabou se consagrando como data da fundação de São Paulo. Mas São Paulo não foi fundada a 25 de janeiro de 1554, muito menos pelo padre Anchieta. Na verdade, seu superior era um padre Manuel da Nóbrega e tal. Né? Então, se fôssemos dar um fundador, seria Manuel da Nóbrega. E não tem data, porque aquela era um núcleo de evangelização. A posteriori é que se transformou num núcleo populacional e de referência primeiro que vai ter no mapa do século XVII, quando o governador espanhol no período da União das Coroas Ibéricas, porque vocês sabem que entre 1580 e 1640 o Brasil, Portugal e suas colônias ficaram sob domínio espanhol. Então a chegada de um governador espanhol, que é o Paraguai, ele chega pelo litoral, passa por São Paulo, vai subindo pelo Rio até chegar a Assunção, né? E é lá um registro, o único registro de São Paulo até o final do século XVII é aquele que é no mapa, que é uma casinha, como se fosse uma igrejinha e uma cruz, só isso. São Paulo não tem importância nenhuma, nada, zero no período colonial, zero, né? É a partir do café, o café que muda a história. A partir de 1870, né? Na verdade, a partir de 1880, quando se faz um recenseamento aqui, Taubaté tinha mais população que São Paulo na década de 70 do século XIX. Taubaté. Só pra Mas vocês a terem uma história, professor, a história tem esse hábito de, na incerteza, designar datas. Cristo não se sabe se nasceu em 25 de dezembro. Roma não se sabe quando foi fundada por Rômulo e Remo, não é verdade? Então ele vai marcando datas. São construções feitas pela tradição. Fictícias a tradição. São coisas. Mas São Paulo, 25 de janeiro, é que a gente queria. Mesmo a história de João Ramalho, fundou Santo André, onde é Santo André hoje, provavelmente onde era São Bernardo, e por aí vai. Tem uma longa história.